Eita, vida, será que a gente... Tem só esse banquinho aqui, se eu quiser pegar mais um. Não, só para guardar minhas coisas mesmo. Eu vou tirar isso aqui. Estou pronto aqui, já. Na hora de plugar o violão e tocar. E a maquiagem? Não vai se maquiar, não? Eu já estava com um projeto há muito tempo de fazer músicas classiconas da MPB, Cartola, Nelson Cavaquinho, principalmente Mangueirense, lógico, eu amo. E muito bossa nova, porque tinha essa coisa, como eu morava no Vidigal, as pessoas sempre falavam essa coisa de cantar samba, cantar funk. E eu entrei numa que, justamente porque eu morava no Vidigal, eu tinha que fazer um repertório mais sofisticado, né? Então a gente já tinha um repertório muito grande e eu estava querendo fazer uma coisa mais autoral, de repente pegar uma coisa de um espetáculo mesmo de teatro. Aí eu li uma matéria no jornal falando da solidão do homem negro gay na terceira idade. Aí esse tema ficou na minha cabeça, eu comecei a pesquisar e vi que era uma coisa muito grande, muito séria mesmo, sabe? Assim, de muito sofrimento, muita dor. E comecei a pesquisar um repertório falando disso. E aí eu resolvi pegar essas músicas que eu escutava na minha infância e contar a história de um personagem negro, chegando na terceira idade, homossexual, e as músicas que ele escutava desde criança. Porque não se pega. Dá uma agonia, parece que nunca um olho fica igual ao outro, né? Que daqui a hora eu vou colar o negócio e vai virar outra coisa. A gente já podia nascer com cílio, né? Ia facilitar tanta vida. Com cílio assim, né? Postiço. Outra coisa que eu acho maravilhoso, que eu amo usar, é salto. Salto. Ai, adoro! Você fica alta, a perna fica esticada. Acho que salto dá um poder. Salto alto tem uma coisa de fetiche também. Tem uma coisa que só mulher usa, né? Eu gosto dessa transgressão, sabe? De usar saia, salto, mulher de smoking. Eu detesto essa coisa de roupa de mulher, roupa de homem, banheiro de mulher, banheiro de homem. Eu acho isso uma estupidez. E são tantas coisas que tem entre ser homem e ser mulher. Por que a gente ainda vai delimitar essas possibilidades? Pode ser tudo mais, a gente tem que ampliar as possibilidades. Podia ser muito mais coisa. Ia ser muito mais interessante brincar de tudo. Eu adoro brincar de ser homem, de ser mulher, brincar de casinha. Acho que ser artista é isso, você continua brincando de casinha. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém. Quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão louca de fracassos em fracassos, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando, eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Foi em 2007. Acho que a gente começou a ensaiar, eu estava na faculdade, sim, é verdade.
Não ensaiar não. Ensaiar, quando se conhecer, ensaiar, quem tocava violão era Renatinho, você tocava baixo, eu cantando, e aí depois Renatinho, foi pro céu. E você pegou o violão. Quando a gente foi mandar uma lista de músicas pro Giovanni fazer o roteiro, eu acho que devia ter 60 músicas. Isso que eu tirei de 100, assim, que a gente gostava de tocar. E essa parte que é doloroso, né? Cortar música, botar música. Eu velejava em você, não finja, como coisa que não me vê e foges de mim. A boca tremia, os olhos ardiam, ó doce agonia, ó dor de te ver, rever tua imagem que eu nunca via. Tua boca molhada, teu olhar assanhado, convite pra se perder. Minha alma cansada não faz cerimônia, você pode entrar sem bater. Pois eu já velejei em você e foi bom de doer. Mas foi como sempre um sonho tão longe, risonho, sinto falta. Queria lhe ver. Esse repertório, eu pensei muito de ser as músicas que eu escutava no rádio desde que eu era criança, né? Que aí tem essa coisa da riqueza da MPB. Eu fui criado, em casa eu já ouvia muita ópera, muito rádio nacional, e aí na MPB eu tinha ali, meu Deus, letristas como Milton, Chico, Gil. Aquelas pessoas fizeram a minha cabeça, não só musicalmente, mas também... Nossa geração, né? Ainda tinha Gilberto Gismonti, Sivuca. É genial. A gente teve assim, uma formação musical e eu acho tudo maravilhoso. Que ao mesmo tempo que tinha Elis Regina, tinha Gretchen. Isso é maravilhoso. Tinha Genival Lacerda. Liana Pittman gravou Carimbó. Olele, olala, Carimbó seria... Lindo. Fafá de Belém. Não, eu amo essas coisas. Eu amo música bagaceira. MPB bagaceira e de qualidade. Ó, Vitor. Coreografia. Brincar de médico, de enfermeiro, Adão e Eva, bombeiro, de índio, cowboy, dentro do armário, em qualquer banheiro, na ponte, Rio, Niterói. Ponte, Rio, Niterói, meu corpo e o corpo desse rapaz. Como assim? Na letra você fala desejos imorais ou imorais? Imorais. Imorais. Você achou que era o quê? Imorais. Há desejos imorais, não tem que ser desejos imorais. 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 Não tem morais. Desejos de Moraes. Vinícius de Moraes também é imorais. Eu me lembro uma vez, uma entrevista do Hermeto, né? O Hermeto já com 80 anos, ele falava assim dessa coisa que é diferente de você amadurecer e ficar velho, né? Verdade. Quer dizer, a gente envelhece, Total, né? é. Mas a gente pode envelhecer com um espírito mais assim, relax, mais jovem mesmo, assim, né?
E você não pode ser um assim, velho mas... ridículo, né? Você tem que sacar suas sim, limitações. Sim. Aquilo que se fala da zona de conforto, assim, ficar meio assim... Tem que ficar na zona de desconforto o tempo todo, né? Quando você chega na zona de conforto, que você se aposenta emocionalmente, que você se aposenta fisicamente, fudeu. Porque eu tô com 55 anos, mas os meus anseios, as minhas coisas são do mesmo menino de 15. Eu tenho o mesmo fogo no cu ou mais, assim, né? Acho que agora, assim, tem uma coisa de... A gente vai viver mais. Assim, as pessoas querem te elogiar e falam assim, nossa, 55 anos nem parece. Cara, eu acho isso uma ofensa. Porque, assim, 55, as ruguinhas estão aqui, as coisas, a testa franzida, tem pelanca, né? Agora tem isso, não tinha. É isso, a pele é flácida, né? Isso você tem que fazer musculação e tal, para o teu corpo ficar ereto e você ter uma vida melhor. Agora, se você fosse prender essa coisa de ser gostoso, a bunda que eu tinha aos 15, meu amor, jamais. Uma coisa que me incomoda muito é assim, a sua vida deu certo quando você está com alguém, que você casou, que você construiu. Cara, isso é um modelo que pra mim não se adequa, sacou? Eu acho um horror, porque assim, você não pode achar que o auge da sua vida é alguém, ou alguém vai te dar esse parâmetro. Eu gosto de ser solteiro, né? Eu sou ímpar, então eu acho que até assim, pra você que gosta de ser solteiro, você sabe que você vai lidar mais com a solidão por não ter filhos, não ter a mulher ou o marido do seu lado, né? Então, assim, quando você opta por esses caminhos, e eu acho estranhíssimo quando eu vejo, assim, até no mundo gay essa cobrança, né? E todos nós sabemos que a maioria dos gays ficam sozinhos, tem mais solidão e quer esconder isso, e não adianta esconder. Porque você vai chegar lá, as bichas vão estar toda na sauna caçando, vai estar no lugar de pegação, porque a gente gosta de trepar. Quando eu era novinho, eu tinha 15 anos, eu fui numa sauna, né? E tinha um velhinho assim lá no canto, ninguém nem olhava pra ele. As pessoas não passavam perto, assim, parecia que a velhice era uma doença. Eu era muito novo e eu falei, caralho, eu vou ficar assim. E eu me aproximei e eu deixei ele me tocar, sabe, assim, foi muito legal. Ele ficou me tocando, foi se masturbando, assim, aí ele gozou. E quando acabou, ele agradeceu, ele falou muito obrigado. E eu falei, não, eu que agradeço. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida dos carinhos teus. Meu amigo, se ajeite comigo, dê graças a Deus. Se você crê em Deus, caminhe pros céus, uma prece e agradeça ao Senhor. Você tem o amor que merece. Quando chega na velhice, se a bicha não tiver dinheiro, ela tá fodida. Por quê? Se não tiver uma boa estrutura de família, porque você não é visto como uma pessoa que é útil dentro do sistema. E como você não tem mais aquele padrão de corpo que as bichas ainda tem muito aqui das Barbies e tal, você vai ser excluído, muito excluído, é uma solidão muito ruim. Então, assim, é engraçado, né? Você fala, bicha velha, porque o viado hoje, o gay, melhorou muito, mas a gente ainda tem um lugar do risível que as pessoas aceitam. Se você é um viadinho engraçado, as pessoas vão gostar, né? Você pode ser escandaloso. Às vezes sim, porque o escandaloso ele é mais o gay assim, que precisa vencer naquele espaço, né? Às vezes isso é insegurança. Muitas vezes é insegurança. Você tem que, meu amor, não sei o que, não sei o que. E tem outros que são assim mesmo e tem todo o direito de ser. Até no meio gay tem um preconceito com as pintosas. Por que não? Sabe? Ela quer aquilo. Agora, se aquilo é pra se defender, eu já não acho muito legal. Quando você é inteligente, né? Assim, quando, tipo uma bicha Rogéria, sabe? Eu acho que o mais importante no homossexual é o lugar que a gente vai ocupar hoje, que é um lugar de comando, eu acho. As trans estão chegando, né? Você vê travestis que estão lá fazendo mestrado, saíram da favela, saíram da pobreza e estão ali, né? Então, assim, porque o que rola para travesti é rua, é se prostituir. Você não vai contratar uma travesti para ser babá do teu filho.
né? Então imagina uma bicha travesti velha e sem dinheiro. Como é que ela vai manter o cabelo, o pelo? Como é que... Com a velhice, né, a coisa fica mais cruel. Então ser uma bicha velha são tantas possibilidades, mas infelizmente a que a gente tem hoje é de uma situação de solidão, tristeza, abandono e invisibilidade. De novo. Aí, assim, é até a segunda música do espetáculo, que é o Ninguém Me Ama. Porque a gente abre com, se eu quiser fumar, eu fumo, uma coisa assim, e a segunda já é um porradão, né? Que a música fala, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ela começa assim e acaba com essa frase. Quando você é gay, você tem a solidão desde sempre. Você é solitário desde criança porque você esconde um segredo, geralmente, só que é um segredo que você não sabe o que é. Você sabe que você é diferente porque você não está naqueles padrões, você não quer brincar de carrinho, não quer jogar futebol, você quer fazer... Eu adorava fazer roupa de boneca, sorte que eu tinha irmãs. Então essa solidão, e depois quando vem assim, tem a fase do amor platônico, né, que todo adolescente tem. E a promiscuidade também, porque a promiscuidade também é solitária, né? Você vai num cinemão, você pega 3, você vai não sei o que, e depois tem dia que tu tepa 3, 4 vezes e tá vazio, né? Você só gozou com um corpo diferente. O que não é ruim também, eu acho que às vezes é melhor do que um casamento de 30 anos. Acho que às vezes trepar num shopping com um cara que você nunca viu, não quer saber o nome, é muito mais verdadeiro do que certos casamentos, assim. Pra mim, né? Porque eu tô com 4 músicas aqui, é isso mesmo? Não, tem as 3 primeiras. Isso. Aí depois 2 músicas. Depois 2, a gente pode fazer sempre 2 nesses intervalos. Sempre que tiver que eu for anunciar Saralzeiras, Carol e os coisa, faz 2. Entendi. Então tá, 3 músicas de abertura, Marina Martins. Depois mais 2 músicas. Tem a história lá que eu, para escapar do exército, eu disse que era gay, né? Isso é uma... Porque também, de uma certa forma, eu não me enquadro nesse padrão do hétero, assim, de um cara que é machão, assim, né? Tem outros tipos de modos de ser masculino, né? Adorei, tem muitos modos de ser masculino. Tem isso, muitos, sim. né? Isso, né? Eu acho que do gay total 100% ao hétero 100%, tem tantas cores, tantas possibilidades, que a gente pode ser mais livre, fluido nesse bagulho, sabe, assim. E eu gosto de brincar também com o personagem, né? Fazer no teatro. Quando a gente fez Hamlet, que a gente brincou disso. É muito bom, sabe? Acho que as pessoas podiam estar mais abertas, brincar mais. Acho que está faltando muita brincadeira, está todo mundo muito sério e está faltando sexo. As pessoas estão trepando pouco. Deviam se fuder muito mais. Gay é legal, porque gay trepa ali no aterro, trepa no arpoador, cinema, banheiro do McDonald's. Acho que as pessoas deviam fuder mais. É uma teoria. Sim, é. O PC gostou lá. Vou lançar esse podcast. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber,
eu bebo, não interessa a ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Comendo a minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem foste tu? Quem és tu? Não és nada. Se no passado eu fui errada, tu foste errado também. Se eu errei, se pequei, não importa. Se pra você estou morta, pra mim morreste também. Obrigado. Eu estava em casa fazendo faxina. Aliás, eu adoro fazer faxina. Eu vi na biografia da Gisele Bündchen que ela também adora fazer faxina. Eu falei, gente, nós temos um ponto em comum. A gente acabou descobrindo uma música do Pedro Abrunhosa, que eu amo, que é a Balada para Gisberta, e que fala de uma história muito louca, né? Uma travesti brasileira maravilhosa, linda, que fez muito sucesso na Europa, só que ela contraiu o vírus do HIV e acabou perdendo tudo, vivendo em situação de rua. Ela foi morar numa obra, porque era o único lugar que tinha lá, e uns meninos, sei lá, 5 meninos resolveram se divertir, adolescentes. Foram lá brincar, se divertir, torturaram a Gisberta, quebraram os ossos, jogaram ela dentro de um fosso e ela ficou lá 3 dias, ou 4, sei lá, até morrer. Esses meninos foram julgados e absolvidos, isso em Portugal. E ela acabou virando um símbolo dessa luta, né, contra a homofobia, a misoginia, tudo isso que a gente precisa, todos os ias que a gente tem que resolver. Isso aconteceu em Portugal, mas aqui a gente tem que resolver isso todo dia. Todo mundo fala, qual é o seu movimento gay? Eu falo, quando eu acordo, espreguiço. Acordei, abri o olho e já é um movimento gay. Só de sobreviver, a gente já está no lucro.